Churrasco bom é assim. A gente começa dia 31. Dia 1º ainda tá assando. Aí, ó. Falta gente pra comer. Ô, vambora, vambora. Aqui é churrasqueiro profissional, galera, ó. Filho de uma égua, mano. Olha. Olha, mano. Criança. Susto da porra, mano. Você é louco. Bora. Olha o fogo, olha o fogo. Vamos apagar o fogo. Você é louco.